No decorrer do ano passado, o governo Dilma realizou campanhas contra a disseminação de notícias falsas. Tudo em parceria com um perfil que tem um histórico de espalhar fofocas, conteúdos difamatórios e peças de desinformação nas redes sociais. O parceiro em questão foi a Choquei, né? Vocês estão vendo aí a capa dessa notícia. O site Núcleo revelou a relação do governo com o perfil de fofocas nesta segunda-feira, dia 25. A partir de dados obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação, o veículo de comunicação registra que o Executivo Federal incluiu a Choquei em um mapeamento de influenciadores. Pelo Executivo Federal, as ações com a página de fofocas se deram, sobretudo, por meio do Ministério da Saúde. Conforme o Núcleo, foram pelo menos 17 interações pelo perfil oficial da pasta com a Choquei. A interação se deu de junho de 2023 até janeiro deste ano de 2024. Em janeiro deste ano, a pasta, sob o comando de Nisa Trindade, responde a uma postagem feita pela Choquei, justamente com tom de prestação de serviço em relação ao órgão. Nós temos, inclusive, a imagem dessa interação, dessa última interação. Vamos colocar aqui na tela para o pessoal ver a imagem? Tá aí, ó, para vocês verem a imagem, né? A Choquei colocando sobre um programa do SUS, que era a questão lá dos absorventes, né, gratuitos, e aí em seguida o Ministério da Saúde responde. E o detalhe, né, não fala de mulheres, fala de pessoas que menstruam. Em nota, o Ministério da Saúde do governo Lula informou que as ações de interação com a Choquei ocorreram sem remuneração. Paulo Cogos, agora a gente tem que ouvir pessoas que menstruam. É impressionante, né? Depois nós, da direita, que somos os negacionistas da ciência. Pois é. Os caras negam biologia básica. E negam biologia básica com o nosso dinheiro. Porque esse Ministério da Verdade orwelliano que está se criando, o que eles fazem se não difundir as verdades deles, que não são as verdades de fato. Então, para acreditar que não existe dinheiro público envolvido nisso, tem que acreditar em pessoas que menstruam. É a única explicação. Agora, o Goebbels, que era o ministro da propaganda nazista, um monstro, ele era um monstro que sabia o que estava fazendo. Então ele disse, a imprensa é um teclado onde o governo toca a sua sinfonia. Então, quando existe esse conluio entre imprensa e governo, nós temos uma ditadura informacional. E a ideia do governo de monopolizar o critério de verdade é uma ditadura informacional exatamente como aquela que existia num regime totalitário esquerdista, que era o regime nazista. A sinfonia que o governo toca no teclado da imprensa é aquela mesma do flautista de Hamelin, que atrai as massas em direção ao abismo da mentira. Então, aconteceu com a Choquei. Não é só o caso de manipular as pessoas para uma guerra cultural e destruir o significado dos termos e convencer as pessoas de que bandidos são mocinhos e mocinhos são bandidos. Tudo isso é muito grave. Mas eles causam danos reais, imediatos, concretos a indivíduos reais, concretos. O caso, por exemplo, da Jéssica Vitória Canedo. É uma moça que, infelizmente, não aguentou a difamação que foi feita por meio de uma reportagem da Choquei e acabou se suicidando. Ela pediu para a Choquei apagar as difamações que tinham sido feitas contra ela e a Choquei ainda fez pouco caso, tirou um sarro dela e ela não vendo saída, claro que sempre é a saída, né? Mas ela, infelizmente, não viu e acabou se suicidando. Cadê a responsabilização criminal de quem fez isso? Não tem, porque a esquerda pode tudo. A esquerda pode absolutamente tudo. A direita não pode nada. Então, o que existe é realmente um conluio. O governo protege os veículos de imprensa que divulgam o que o governo quer. Isso é um critério de verdade? Não. Isso é a compra, isso é a prostituição da imprensa. A imprensa deveria relatar os fatos. A imprensa deveria, inclusive, poder dar opinião para um lado ou para o outro, porque isso nos torna humanos. Agora, quando se distorcem os fatos a serviço de uma agenda política,
a serviço de uma ideologia, de um aparelhamento, aí a imprensa está sendo prostituída. E essa imprensa está sendo prostituída com dinheiro público. Dinheiro não vem do governo, então é dinheiro público. Essa é a situação que nós temos no país. Em contraste, olha o que aconteceu com o Monark, por exemplo. O Monark, durante um podcast, ele deu uma opinião dizendo que nazistas deveriam ter liberdade de criar um partido. Ele não disse que ele queria um partido nazista. Ele deu uma opinião, que é a opinião da Suprema Corte Americana, de que os nazistas deveriam ter essa liberdade. Eu discordo do Monark. Eu não acho que nazistas têm que ter liberdade para porcaria nenhuma. Muito menos para criar um partido e incitar essa ideologia maldita. Agora, opinião errada do Monark? Opinião errada do Monark. Era motivo para caçá-lo, para multá-lo em 4 milhões, para fazê-lo embora do país e deixar tudo o que ele amava aqui no Brasil? Não. Isso é um exagero, porque ele não é nazista. Ele é só alguém que defendeu uma liberdade política de uma maneira que eu não concordo, que é exagerada, realmente. Mas por que aconteceu isso com ele? Porque ele não é amiguinho do governo, ele é um amiguinho do rei. A Choquei é amiguinha do rei. Então ela pode fazer as coisas de forma a levar uma menina a se suicidar? Pode, é amiguinha do rei. Perfeito, Cogos. E olha, ainda em relação a Choquei, como você bem destacou, o caso polêmico, onde essa menina, Jéssica, acabou tirando a própria vida, ainda lembrar que esses sites, né, além do Choquei, existe um batalhão, são mais de 30 sites de fofoca, todos agenciados pela My8. E o que acontece ali é uma verdadeira milícia digital, porque o que sai num site sai em todos. Então, eles têm o poder de mobilizar milhões de brasileiros que têm acesso por meio de um site ou de outro, todos estão interligados. E lembrar ainda que são sites amigos do governo que passaram a ganhar dinheiro novamente, né, receber verbas governamentais. Há poucos dias a gente estava noticiando aqui sites, agora não falando dos sites de fofoca, mas uma espécie de My8, só que intitulado sites de informação, exemplo de 247, Carta Capital, Diário do Centro do Mundo, são tantos, né, que passaram a receber muito. Eu estou até com uma informação aqui que mostra que até o final do ano passado, quanto foi que o Brasil 247 recebeu do governo Lula. Então, assim, são valores milionários. De acordo com o site da Cruzoé, olha só, foram quase 500 mil reais só no ano passado, 3 vezes mais que o Estadão recebeu do governo Lula. É muito dinheiro envolvido. Fora aqueles outros sites que são amigos do governo, tipo aquele site Fórum, né, o Carta Capital, que eu também já citei para vocês. Existe uma gama desses que se intitulam, inclusive, checadores, né, donos da verdade. O UOL, por exemplo, tem a agência de checagem própria deles, o Estadão também, né, Estadão, eles usam até uma palavra Estadão, checagem, algo assim. Agora, como se não bastasse a gente ter que conviver com as agências de checagem, eles nomeiam justamente o site da Choquei para fazer combate à desinformação. É um verdadeiro deboche com a cara do brasileiro. Com certeza. E eles não têm o menor problema com isso, né? A esquerda, ela é mestra em ser hipócrita e fingir que tá tudo bem, fingir que não, né? Fingir demência, né? Eles gostam muito de fazer isso. Então, assim, a gente aponta, eu já falei isso aqui outras vezes, né? A gente aponta essas incoerências, a gente aponta esses absurdos da esquerda, mas não é para ficar debatendo com a esquerda, porque isso aí não adianta. A estratégia deles é uma só, eles estão dispostos a tudo para conseguir fazer as agendas deles, para que a revolução deles avance. Se hoje ele precisa falar uma coisa e amanhã ele precisa falar o contrário, ele não tem problema nenhum, ele não tem crise de consciência, não tem nada, ele não tem valores. Então, por que ele vai sofrer com isso? Poxa, mas Choquei é um absurdo. Mas a gente fala isso para que vocês possam levar para as outras pessoas. Ô Max, eu estava aqui pensando, será que eles têm esse tipo de estratégia para tentar resgatar, né, digamos assim, o que eles perderam por causa desse caso da Jéssica? Porque tem horas que eu acho que é isso ou é deboche mesmo, porque o Felipe Neto, por exemplo, ele foi escalado para integrar uma comissão de combate ao discurso de ódio. Sabe, não faz o menor sentido. A gente tem falas Verdade. antigas do próprio Felipe Neto descascando
o Lully. E aí ele é convidado para participar de uma comissão para combater o discurso de ódio. Aí a Choquei, que é responsável por desinformar, né, uma fábrica de fake news. Fábrica. Isso aí. São nomeados para ajudar a combater a desinformação. Eu não consigo entender assim, se é para de fato resgatar a credibilidade que eles perderam, né, porque ficaram queimadíssimos após essa moça ter morrido, ou é porque eles não estão nem aí mesmo e querem sambar na cara da gente. Isso é aquilo. Tem alcance? Quantos seguidores? Quantas visualizações? Tanto. E eles estão aliados? Eles querem trabalhar pra gente? Querem. Então pronto, ele não tem problema com isso. A Nízia Trindade é a mesma pessoa que não só uma, como 2 vezes ela fez uma licitação para uma empresa que não entregou milhões lá, um contrato de milhões em remédio, e aí ela fez de novo, e aí a empresa era era uma empresa de uma pessoa só. Que seja, eles não estão nem aí. Eles não têm problema com isso. Às vezes até parece, eu me lembro quem falou isso para mim a primeira vez foi o Laudelino. Às vezes até parece que eles estão com pressa, né? Então, não, vai, faz. Parece que eles têm um limite de tempo para governar, para agir, né? Então, para levar tudo que eles podem, saqueia tudo. Para vocês verem, esse ano, hoje saiu o resultado aí do déficit de 58 bilhões de reais do mês de fevereiro. É o pior déficit de fevereiro da história de um presidente. Então, assim, parece que eles não estão preocupados. E isso para quem prometeu que ia fazer déficit zero. Agora a projeção, a expectativa é que eles consigam recuperar em 2025. Que coisa. E quando chegar em 2025, vai recuperar em 2026. E o rombo só vai aumentando. Né? Exatamente. Não, do jeito que tá, eu tinha falado que ia fazer 300 bi de rombo, eu já não sei mais, eu acho que eu errei. Tá? Eu acho que provavelmente eu errei. Acho que se bobear, vai ser mais de 300. Pessoal, queria lembrar você de deixar o seu like aqui, é muito importante o seu like. Aproveita para compartilhar também essa transmissão nas suas redes sociais. E quem está chegando agora, lembra de inscrever-se no canal e ativar as notificações. Clica lá no sininho para você não perder nenhuma transmissão daqui. E olha, lembrando que todo domingo você tem uma edição especial do Te Atualizei News, mas que ela é exclusiva para os assinantes da plataforma Te Atualizei. Então, se você quiser fazer parte, tá com a gente, com a Bárbara, tá? A Bárbara tá todo domingo no Te Atualizei News. É só você acessar o teatualizei.app. Se você gostou desse conteúdo, entra para a família para ter acesso a ele na íntegra no teatualizei.app.